Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Anatomia em Debate. Para você que não me conhece, eu sou o Diógenes, sou professor, sou fisioterapeuta. E no vídeo de hoje a gente vai saber bastante aí sobre as lesões no ciclismo, né? Desde a prevenção, formas de tratamento, até quais são essas principais lesões. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, né, por favor, se inscreva aí embaixo, é rapidinho, não custa nada, ajuda a divulgar o nosso trabalho, né? Então, se inscreve, curta, compartilha esse vídeo, principalmente se você anda de bike, conhece alguém que anda de bike ou pretende, né, a começar aí a pedalar, esse vídeo é para vocês, ok? Então, vamos lá, logo depois da vinheta a gente começa aí com as lesões do ciclismo. Então é isso, pessoal. Estamos aqui, vamos lá falar um pouquinho dessas questões ligadas aí às lesões do ciclismo. Então, o ciclismo ele surgiu como esporte em meados aí do século XIX na Inglaterra, né? Veio fazer parte dos Jogos Olímpicos, os primeiros Jogos Olímpicos em 1896 em Atenas. A primeira grande prova do ciclismo ela aconteceu em 1869. O percurso era de 123 quilômetros entre as cidades de Paris e, se meu francês estiver bom, Rouen, né, na França. James Moore completou essa prova em 10 horas e 25 minutos. Se a gente for ver hoje, né, os profissionais, por exemplo, vão fazer esse percurso em menos da metade desse tempo de prova, né, para a gente ver o quanto que o esporte evoluiu, tanto em termos de equipamento quanto em performance, né. A competição mais tradicional aí do ciclismo é o Tour de France. Ele iniciou em 1903, né, por Henri Desgrange, né, um famoso ciclista e escritor esportivo francês. E o objetivo inicial dessa prova era também divulgar um jornal, né, da época da França, ajudar nessa divulgação, e hoje é a prova mais importante do ciclismo, né? A edição inicial ela contou com 6 cidades, 2.428 quilômetros de distância, 60 competidores e teve 19 dias de duração. Nesse ano aqui, né, serão 3.492 quilômetros em 23 dias, total de 176 ciclistas e 21 etapas, né? E vai acontecer de 29 de junho a 21 de julho. O ciclismo, ele pode ser encarado, né, utilizado de três formas, né? Como transporte, e essa imagem que eu trago para vocês aqui no canto esquerdo mostra, por exemplo, a Holanda, que é um dos principais países aí no quesito, né, de utilizar a bicicleta como transporte. Pode ser usado também, como vocês veem no lado direito, para lazer, né? Então, amigos, familiares, né? Pessoas utilizando a bike como modo de realmente de divertimento, de lazer, né? Ou pode ser encarado tanto do ponto de vista amador, mais profissional, como um esporte, né? Um desempenho aí é performance, desempenho, né? Competitividade, aí já com um outro olhar. Uma evolução rápida aí das bikes, então lá em cima a gente tem uma das primeiras bicicletas, né, lá no século XIX ainda. Depois a gente tem bikes ali, por exemplo, dos anos 30, né? Aqui no meio a gente já começa a subir, por exemplo, para anos 80 e depois a gente já vai para as bikes mais atuais, né? E aí, se a gente for pegar aqui, por exemplo, na parte de baixo, nós vamos ter a Air Bike, né, que trabalha tanto membros inferiores quanto superiores ao mesmo tempo, a bicicleta elétrica, a ergométrica, por exemplo, também pode ser utilizada aí, dentro de casa ou em academias e tal, já modernas, né, com equipamentos ali para você instalar aplicativos, ajudar no seu treinamento. Ou, por exemplo, a bike rolo aqui, né, que você coloca a bicicleta no rolo, ele vai gerar ali uma forma de você treinar como se você estivesse na rua, né, mas dentro da sua casa, já também montado com estrutura aqui com aplicativo, TV e tal, justamente para dias muito chuvosos, com tempo muito ruim, por exemplo, pode ser uma opção esse tipo de treinamento, né? A gente tem grandes modalidades, né? Apesar de ter algumas, dentro dessas modalidades que eu vou falar, ter algumas outras vertentes, né? Que estão surgindo aí nos últimos anos também. Vou falar para vocês das quatro
principais, né? O BMX, ciclismo de estrada, ciclismo de pista e o mountain bike, né? Então o BMX são provas mais rápidas, muitas vezes, comparado às outras, né? Com muita velocidade, desafios aí, rampas, por exemplo, né? Num piso normalmente de terra, às vezes asfalto, né? Mas essa mais tradicional aí, né? No ciclismo de estrada, aí o próprio nome já diz, né? Feito estrada, então com diferenças de altimetria, né? Então, uma hora subindo, outra hora descendo, né? Normalmente entre cidades, às vezes de um estado para o outro, tá? Com distâncias mais curtas, um pouco mais longas, aí depende de cada prova, né? O de pista, local fechado, ambiente mais controlado, vamos dizer assim, né? Sem sofrer a ação aí do tempo, chuva, sol muito forte. Normalmente é contra o relógio, né? Ah, e a gente também tem aí a questão do mountain bike, mais próximo da natureza, com locais mais íngremes ou solo mais instável, né? Com desníveis. Então, exige também aí um grande preparo do atleta. Não que as outras não exijam, né? Mas essa ainda tem mais desafios, tá? Aqui é uma dica, né? Que a bike ela pode ser comprada, né? Ela é comprada de acordo com a estatura do ciclista. Então, os números em relação aos quadros, né? E os tamanhos que hoje são os mais utilizados, né? Então, S, M, L, XL, né? Seriam os tamanhos das bicicletas hoje em dia. O ciclismo, essa é uma reportagem aqui do Estadão, aqui em cima mostrando para vocês. O ciclismo ele foi o esporte mais praticado no Brasil em 2023. E de acordo com o relatório Strava, né, a gente tem aí no mundo um total de 120 milhões de usuários, né, deste aplicativo. Aqui a Aliança Bike, que é a Associação Brasileira, né, das lojas, né, de bicicletas, né, do setor aí de bicicletas, e a estimativa de venda das bikes, por exemplo, de 2018 a 2022. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, 2018, 4 a 4,5 milhões de unidades vendidas. 2019 é a mesma coisa. 2020 são 6 milhões de unidades vendidas. 2021, 5,8 milhões de unidades. E aí, esse período de 2020 e 2021 foi o período onde a pandemia estava mais forte aqui no Brasil, né? Então, as academias, por exemplo, muitas fechadas ou abertas com as restrições. E aí muitas pessoas acabaram aderindo, né, e mudando aí para o ciclismo. Em 2022 esse número já caiu, foi para 3,77 milhões de unidades, mas eu já andei lendo também algumas estatísticas, né, que falam em torno de 46 milhões de bicicletas no Brasil, né, que é bastante coisa. E o dia 19 de agosto é o Dia Nacional do Ciclista. Quando a gente parte para as lesões, a gente tem que dividir em dois grandes grupos, né? As traumáticas e as não traumáticas causadas por uma sobrecarga, um overuse, um supertreinamento. Então vamos lá. Vamos começar pelas traumáticas. São estatísticas complexas, tá, pessoal? Mas se a gente pegar dados aí, por exemplo, de até 2019, né? Um período de um pouco mais de 8 anos aí. Acho que se eu não estiver enganado, de 2013 a 2019, vocês podem dar uma pesquisada aí na internet. Existem algumas estatísticas que mostram que nós temos aí mais de 8 mil ciclistas atropelados no Brasil, né? Aí tem anos, por exemplo, que são 900, 800 ciclistas atropelados em diferentes regiões do país, né? E aí você imagina, por exemplo, numa situação de queda com, né, o ciclista aí numa determinada velocidade ou de uma determinada altura, ou numa situação como essa que eu acabei de comentar, por exemplo, os atropelamentos, né? Então a chance de fratura ela acaba aumentando bastante, tá? Por mais que se prepare, por mais que se utilize equipamentos de segurança, existe sempre essa possibilidade, né? Dependendo da intensidade desse trauma. E aí a gente está falando, por exemplo, de crânio, a gente está falando de clavícula, a gente está falando de ombro, né? Região de braço, antebraço, costelas,
pelve, né, coluna, ou poderia ser também membros inferiores, tá? Mas as mais comuns aí a gente está falando de membros superiores principalmente, né? E a região aqui, por exemplo, de quadril também pode acontecer. Partindo para as luxações, a gente também tem aí como causas mais comuns, né? Clavícula e ombro, né? Então, a articulação aqui, né? A cromioclavicular ou glenomeral são muito acometidas. E também falanges, né? Luxações de falanges, por exemplo. Tá? Então, veja um trauma como esse, né? Bate ali, acaba sendo jogado, sendo lançado a uma determinada altura, existe esse risco para luxações. Também lesões viscerais, contusão renal, lacerações, né? Como fígado, baço, intestino, e aí volto a frisar, por exemplo, as situações de atropelamento, né? Onde isso aumenta a chance, porque o impacto muitas vezes é maior, né? Hemorragias, sangramentos, perda, extravasamento de sangue, seja interno, que aí é uma hemorragia interna, ou externa, né? Também temos três tipos, né? Venosa, capilar e arterial. Então, aqui são algumas situações que demonstram esses casos de hemorragia. E uma notícia aqui do G1 de 2013, aquele caso que ficou bem famoso. O ciclista foi atropelado na Avenida Paulista e teve o braço amputado, né? Depois esse braço foi jogado num córrego e tudo mais. Felizmente, só para demonstrar a gravidade dos acidentes, né? Traumatismo craniano, e aí a gente tem que lembrar que a gente tem trauma leve, moderado e grave. Essa imagem, por exemplo, aqui do canto inferior direito, nós temos uma ciclista colidindo contra uma grade de proteção da prova, né? E aí isso pode gerar um trauma leve ou moderado, ou, dependendo da intensidade, até grave, né? E aqui é um ciclista também sendo transportado através de transporte aéreo por conta de um trauma na cabeça, né? Um traumatismo craniano. Escoriações, famoso ralado, perda tangencial da pele, né? Então, também aqui algumas imagens demonstrando essas situações. As contusões são as famosas pancadas, podem apresentar equimoses e hematomas, como a gente vê nessa imagem. E aqui uma situação, né, de uma espectadora foi cruzar a pista durante a prova, né, e acabou colidindo, né, o ciclista ele tenta desviar, mas ele não consegue e acaba gerando aí problema para os dois, né, tanto para o ciclista quanto para a pessoa que estava acompanhando a prova. E uma das mais sérias aí, mais complexas também dessas lesões traumáticas, a síndrome compartimental, que existem algumas causas, né? Mas principalmente lesões traumáticas são uma delas. E o que seria, né? Então, os músculos, por exemplo, eles estão separados por compartimentos, né? Através das fáscias. E pode acontecer, após um processo traumático, do líquido começar a se acumular dentro desse compartimento e ele começar a gerar compressão para as estruturas ali, vasos sanguíneos e outras nervos, né, estruturas que estão nesse espaço. E às vezes isso pode começar a ser bem sério ou bem grave, tanto que pode evoluir para uma situação cirúrgica, né, que é a fasciotomia, a retirada, né, um corte na fáscia para esse líquido ter para onde extravasar e diminuir essa pressão dentro dessa região. Porque isso aqui, se não for tratado, pode evoluir para necrose, possível amputação, tá? Então é uma situação, é uma dor lacinante, é uma dor muito forte, desproporcional ao trauma, né? Então, se acontecer aí um processo traumático, né? E a pessoa começar a apresentar essas alterações de coloração, uma dor muito intensa, desproporcional ao trauma, ficar atento e procurar o mais rápido possível, né, o serviço de emergência médica, para que possa ser diagnosticado, por exemplo, a síndrome compartimental e que ela possa ser corrigida a tempo. Vamos acompanhar aqui um vídeo que demonstra um pouco, né, dessas situações que podem evoluir para essas lesões traumáticas, né? Vamos lá, vou acompanhar aqui com vocês.
Então, como vocês viram, né, em diferentes modalidades, seja no BMX, mountain bike, estrada ou, no caso, né, do de pista também, podem acontecer esses traumas que a gente comentou. Seguindo, agora a gente entra nas lesões por sobrecarga, supertreinamento, né, o famoso overuse, né? Começando pelo quadril. Então aqui eu dividi para vocês por estruturas, né, do corpo, ou segmentos corporais. Então vamos ver aqui, por exemplo, a região do quadril. Então a gente tem a famosa osteite púbica ou pubalgia, um desequilíbrio entre os músculos, né, abdominais e adutores. Isso pode começar a gerar dores aqui próximo da região genital, né, na área pélvica aqui. E isso pode gerar incômodos e às vezes evoluir para questões cirúrgicas, tá? Se não for tratado ou se o tratamento conservador não der bons resultados, isso pode evoluir para a cirurgia. A bursite trocantérica, então a gente tem os músculos glúteos aqui trabalhando, né? A bursa é um tecido gorduroso que está entre tendões para ajudar no deslizamento desses tendões. E aí, com a repetitividade, a sobrecarga do exercício, pode acontecer ali um aumento da tensão desses músculos, comprimindo, né, a bursa, levando a um quadro inflamatório, consequentemente a bursite trocantérica. Também a tendinite, né, dos músculos adutores e dos músculos glúteos, uma outra questão que pode acontecer. A síndrome do piriforme, esse músculo que vem aqui da região do sacro em direção ao fêmur, e próximo dele, né, passa o nervo ciático, em alguma porcentagem da população por cima, outra grande porcentagem por baixo, e um pouquinho também aí de pessoas ele passa no meio do músculo piriforme. Então, o piriforme tensionado ajuda também a levar a dores ciáticas, né, ou seja, uma dor glútea, que evolui para o trajeto do nervo ciático. Por isso é conhecido como síndrome do piriforme. A síndrome do impacto fêmur-acetabular. Aqui é uma condição que o indivíduo ele já tem uma predisposição, ele já tem uma questão anatômica dele, que com a prática do esporte isso vai prejudicar, ou seja, isso vai piorar essa condição que ele já traz até mesmo antes de iniciar a prática do ciclismo. Então aqui, por exemplo, a gente tem, né, o osso do quadril, isso daqui, onde a cabeça do fêmur aqui se articula com o osso do quadril, chama acetábulo. E logo abaixo da cabeça do fêmur, por exemplo, a gente tem o colo do fêmur. O que acontece nessa síndrome do impacto fêmur-acetabular? O indivíduo ele já tem um problema, uma alteração óssea, e aí ele pode ter, né, uma alteração aí do tipo KEM, do tipo pincer ou mista, né? E aí o que vai acontecer? Nesse tipo KEM aqui, por exemplo, nessa área do colo, que deveria ser uma área mais estreita, ela fica mais abaulada, porque aqui o organismo depositou e formou um calo ósseo. A mesma coisa acontece aqui no pincer, né? Só que aqui o problema é no osso do quadril, e não diretamente no fêmur. Ou na mista, que seriam nos dois ossos, né? E aí o que acontece? Quando o indivíduo ele tem que fazer um movimento para pedalar, né? Ou seja, elevar esse quadril, né? Fazer o movimento da pedalada, isso daqui, né? Essa área sobressalente, vamos dizer assim, ela começa a impactar, a bater um osso com o outro, né? Porque tem uma sobra óssea ali, e isso gera dor, muito incômodo. Em algumas situações, isso pode ser corrigido, até questões cirúrgicas. Mas, dependendo do caso, às vezes a questão vai ser, infelizmente, abandonar a modalidade do ciclismo e tentar trocar por uma outra modalidade onde o movimento do quadril aqui não seja tão exigido no nível, né, na altura, da forma que é exigido, por exemplo, no ciclismo, né? Vamos para o joelho. A gente tem a condromalácia patelar, um amolecimento aqui da cartilagem, né? Pode acontecer aqui na cartilagem do fêmur, da patela, né? Entre os dois aqui. E isso, se não tratado, por exemplo, pode evoluir para um quadro de artrose do joelho, né? A gente também tem a tendinite patelar, uma sobrecarga do músculo do quadríceps aqui, levando a uma hipersolicitação dessa musculatura. E aí, do mesmo jeito, pode ajudar na condromalácia, na síndrome patelofemoral, porque a patela ela deve correr num trilho. Se esses músculos estiverem muito fortalecidos e hipersolicitados, essa patela ela pode sair um pouco desse trilho ou aumentar esse impacto entre a patela e o fêmur,
e isso pode gerar tanto a síndrome patelofemoral, já é um desgaste maior aqui dessa área, a tendinite patelar ou a condromalácia. Também podemos ter as tendinites dos músculos isquios tibiais, e aí pode ter uma dor aqui próxima do isquio, né? Ou lá no joelho também. Ou a síndrome do trato iliotibial, que é formado por tensor da fascia lata, que é esse músculo que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Mais o glúteo médio. E aí, de acordo com a exigência também, a dor pode ser mais próxima do quadril ou na lateral do joelho, né? Para o tornozelo, nós temos a tendinite, por exemplo, do tendão de Aquiles. Pode acontecer bem na inserção do tendão aqui no osso do calcâneo, né, no osso aqui do calcanhar, quanto um pouco mais acima, né? Então, lembrando que o tendão não é tão vascularizado e, né, a recuperação aqui é um pouco mais lenta pela falta de vascularização do tendão, né? No caso dos pés, então, por exemplo, você imagina um ciclista, né? Com a sapatilha, piso molhado, principalmente falando da galera lá do mountain bike, né? Vai cruzar a trilha, às vezes pega ali uma área para atravessar, às vezes, um riachinho, alguma coisa assim. Ou a questão de enfrentar as intempéries, né? Chuva, na cidade também, né? Às vezes uma poça de água e tal. E a própria utilização mesmo convencional, né? A sudorese, o suor ali nessa região. Se não se atentar, né? De acordo com treinamento, intensidade, repetitividade, podem acontecer as micoses nas unhas. Um corte inadequado, por exemplo, com exigência ali, pode gerar uma onicocriptose, que é a unha encravada. As metatarsalgias, né, que são as dores aí na região dos metatarsos, também nessa área logo abaixo dos dedos aqui, demonstrada em vermelho para vocês. A fasciopatia plantar, né, então essa fáscia aqui da região que vai do calcâneo em direção aos dedos, é uma outra questão envolvendo os pés. Mãos e punhos, aí muito pelo posicionamento, né, no guidão, por exemplo. Aqui na primeira a gente tem a compressão do nervo mediano, então ele é um nervo que surge perto da axila aqui, vai descer, né, correndo toda a parte da frente, anterior do braço, antebraço, e ele vai passar aqui nesse túnel que a gente chama de túnel do carpo. E aí você está vendo aqui o tendão dos músculos, né, principalmente dos flexores aqui, e ele pode ser estrangulado por esses tendões, né, dentro desse espaço que ele está alocado aqui. E isso pode gerar dor, formigamento, perda de força, né, para o primeiro dedo, o segundo, o terceiro e metade do quarto dedo. E aí a gente pode ter também em relação ao nervo ulnar, seria o quarto e o quinto dedo aqui, né, uma compressão nesse canal chamado canal de Guion, por onde passa o nervo ulnar, é uma outra lesão aí nervosa ocasionada nessa área de mão e punho, tá? Então uma é a compressão do nervo mediano e a outra a compressão do nervo ulnar. Coluna vertebral, nós temos aí as cervicalgias ou cervicobraquialgias, né, que é uma dor ou só na área cervical ou que começa na cervical e irradia para membro superior. A lombalgia ou lombociatalgia, ou seja, uma dor que começa na região lombar ou que começa na lombar e irradia para o trajeto do nervo ciático, né, para membros inferiores. As lesões musculares, também pelo supertreinamento, né, sobrecarga aí, então distensões musculares, né, os estiramentos musculares. Então a distensão é aquela que acontece entre a junção miotendínea, né, entre a área de músculo e tendão. O estiramento aí no ventre muscular pode acontecer rompendo 5% das fibras grau 1, de 5 a 50% grau 2, ou mais de 50% das fibras grau 3. Nós podemos ter as contraturas musculares, que é o músculo fica contraído com dificuldade de relaxar. A cãibra, né, também por questões muitas vezes metabólicas, de hidratação, né, podem levar a esse quadro de cãibra.
E a dor muscular tardia, que é aquela dor que normalmente aparece 24 até 48 horas depois da atividade, ela tende a se intensificar e depois de 72 horas ela vai regredindo, né? Ela vai melhorando. E, lógico, conforme a pessoa vai ficando um pouco mais treinada, essa dor muscular tardia ela tende a diminuir, a não aparecer e se aparecer não com tanta intensidade. E mais para frente a gente vai ver, tem muitos processos que podem ajudar a minimizar demais o efeito dessas dores musculares, né? Na sequência nós temos outras formas aqui, seriam também ainda um pouco dentro das lesões musculares, né? Ponto gatilho, que são pontos de tensão que o músculo cria. Essa dor ela pode ser local, mas também irradiada, tá? Então a dor, a palpação, né? Então toca-se o músculo e a pessoa refere uma dor irradiada, e isso também faz com que o músculo perca força, ele não vai executar força da mesma maneira. Uma lesão muito característica também do ciclismo é a neuropatia do nervo pudendo. Então, o nervo pudendo ele é um nervo que vem aqui da região sacral, tá? Ele vai ter ramos aí de S2, S3 e S4. E ele vai derivar, né? Ele vai dar origem a três inervações, né? Ao nervo anal interior, ao nervo perineal desculpa, nervo anal inferior, nervo perineal e o nervo dorsal do pênis. Isso está muito associado, por exemplo, à inclinação do banco, né, o selim, a densidade desse banco, a não utilização da, da bermuda, né, ou do bretelle, que tem um estofamento apropriado também. Hoje se pesquisa muito sobre isso. E o que, que isso pode trazer, né? E aqui, esse nervo dorsal do pênis também a gente pode ter, no caso da mulher, inervação para o clitóris, né? Isso pode gerar alteração de sensibilidade nos órgãos genitais, pode gerar perda do esfíncter, tá? Do controle, né, do esfíncter, dor e, em casos mais sérios, até a impotência, por exemplo, né? Também outras situações ainda, né? Queimaduras por sol. Então aqui seriam algumas fotos mostrando quanto esses atletas sofrem. E a parte de transtornos emocionais, a gente está falando principalmente ansiedade, depressão. Lembrando que aqui é um estudo da Universidade Católica de Pelotas, né? Que aponta que ciclistas tendem a desenvolver menos transtornos mentais. Então, comparado a outros esportes, isso ocorre menos no ciclismo, mas não dá para deixar de apontar, porque existem também essas situações, como existem em outras modalidades, né? Então, o atleta muitas vezes busca desempenho, resultados, e né, pode estar passando aí por problemas emocionais por conta do esporte, tá? Então, vamos para as prevenções, né, dessas lesões. Falando de uma forma geral e ampla, né, como que a gente pode evitar essas lesões que eu acabei de tratar aqui com vocês. Então, primeira coisa, quando você pretende praticar uma atividade física, ainda mais se você é sedentário, é importante antes você passar por alguns exames, né, para verificar se está tudo ok, você ter aí um aval médico para estar iniciando as suas atividades, porque infelizmente existem situações das pessoas começarem por conta, às vezes num ritmo que não é o adequado, sem verificar nada e às vezes acontecer situações graves, né? Então, primeira coisa é procurar um cardiologista, fazer um exame aí de eletrocardiograma, né, um ecocardiograma, teste de esforço e verificar se está tudo em ordem com essa parte cardiológica, circulatória, se não tem nenhum problema você iniciar a prática de atividade física. Depois, passar também por uma avaliação física, né? Então, verificar aí percentual de gordura, circunferências corporais, né? Ver se está tudo em ordem. Normalmente quem vai fazer isso aqui é um profissional de educação física. Nós também temos aqui a figura do treinador, né? Que é interessante, é importante, porque às vezes o indivíduo ele vai começar a andar com o pessoal, uma galera que ele conhece. São pessoas que já estão praticando há um tempo, muitas vezes, que já estão mais habituadas àquela modalidade, os músculos mais preparados.
E esse indivíduo ele vai tentar acompanhar esse pessoal e ele pode sobrecarregar demais a estrutura dele, né, e levar a algumas daquelas lesões que a gente comentou agora há pouquinho. Então, o que essa imagem aqui mostra para a gente é que tem que haver uma periodização do exercício, né? Eu tenho que começar a aumentar, a graduar esse exercício para ele ir de algo que é fácil até o extremamente difícil para eu conseguir realizar. E lembrando que essa periodização ela está ligada à repetitividade, ela está ligada à intensidade, ela está ligada a tempo de descanso, a uma série de fatores, tá? Que o treinador vai saber me orientar. Então, ó, por exemplo, eu que estou começando, qual é a distância, qual é a velocidade, como que eu vou graduando, como que eu vou aumentando isso? O treinador está aí para me ajudar, né? Também acompanhar um pouco da questão da sua frequência cardíaca através de aplicativos, né? Então a gente tem equipamentos que podem ser colocados acoplados na própria bike. Aqui o frequencímetro, por exemplo, que é colocado nessa área do tórax por baixo da roupa, ou os smartwatches, que eles vão me dar o meu desempenho, a questão de intensidade, né? Como é que eu estou em relação à minha frequência cardíaca. Eu estou num nível muito leve, eu estou num nível de queima de gordura, de resistência, no limiar anaeróbico, ou eu estou próximo da frequência cardíaca máxima. E quanto tempo eu estou dentro de cada uma dessas frequências. E aí, lembra da figura do treinador? Ele vai saber me orientar em que faixa que eu tenho que estar, para a minha intensidade, né, de exercício, tá? Em cima daquilo que foi estipulado, para eu não correr riscos mais sérios ou mais graves por conta da minha atividade física, né? Então fica a dica aqui para vocês para a questão da monitoração da frequência durante o exercício. Testes funcionais podem ser aplicados, exames de sangue também durante a atividade. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, testes que vão verificar função de membro inferior, o Y-balance test, Hope test, por exemplo, né? A gente tem também aqui o teste de ácido lático, né? Verificar como é que está a sua fadiga durante a atividade, flexibilidade, também é uma outra questão interessante, pode ser verificada, para, se tiver ruim, isso poder ser melhorado, isso poder ser trabalhado. E caso, por exemplo, você apresente alguma lesão, muitos testes aqui, para o seu retorno, vão indicar que você está apto, porque você está bem perto, né? Está igual ou melhor do que você estava antes de sofrer aquela lesão. Tá? Então, são testes que podem ser aproveitados como prevenção, mas também, por exemplo, numa volta de uma lesão, justamente prevenindo novas lesões também, né? O equipamento, a manutenção dos equipamentos também, de tempos em tempos, cuidar dessa manutenção. Então, dá uma encostadinha lá na bike, no equipamento, né? Analisa freio, correntes, né? Vê se está tudo em ordem. Os equipamentos de segurança, então, a gente está falando, por exemplo, de chave, de bomba de ar, né? De remendos aí para pneu, tá? Para muitas vezes você não ficar parado num determinado local, correr risco de assalto, né? Ou tá mais vulnerável ali porque você está parado. Então, vale ressaltar essa importância também dos equipamentos de segurança. E aí a gente parte então para justamente os equipamentos, né? Então vamos começar com os capacetes. De acordo com a modalidade, o capacete muda, tecnologias mudam, tem capacetes mais baratos, capacetes mais caros, capacetes, por exemplo, que absorvem melhor o impacto, e aí é aquela história, né? Investir também na sua questão de segurança, tá? Os óculos, tanto para proteção de objetos, por exemplo, que possam voar nos olhos, quanto também em relação à luz, tá? Então, óculos, né, com proteção UVA, UVB, aí, né, proteção ultravioleta. E aí tem vários modelos, tamanhos, cores que a pessoa pode escolher. Lembrando que é importante que sejam óculos, né, originais, que realmente protejam, porque às vezes acabar comprando um óculos paralelo não vai ser a solução para os seus problemas. A camiseta, e aí a camiseta é material reflexivo também, então às vezes aqui, por exemplo, esse pode ser colocado na coxa, aqui nas costas, na região de tórax, né? Para chamar atenção, principalmente se você for pedalar à noite, que às vezes a sua roupa é escura
e se só a luz da bike às vezes não ajuda, né? Então, sempre você ser visto é bem importante. Também lembrar aqui na camiseta, a gente também tem nessa parte posterior aqui 3 bolsos, né? Que vão ajudar aí para lixinho, para carregar sua própria alimentação, suplemento, tá? E às vezes também algum equipamento aí voltado para a parte de segurança da bike, né? Então, remendo, por exemplo, você pode carregar aqui com você, tá? Para o pneu. São alguns exemplos aí. Os shorts, né? Então, shorts aqui é bermuda, no caso, né? Seria interessante. É um material mais colado mesmo ao corpo, não é para ser utilizado com roupa íntima, né? Então, nem cueca, nem calcinha. A mulher, ela pode, no período menstrual, também pedalar, e aí, né, tem absorvente que vai se adequar melhor aí à bermuda, tá? Então, não é colocada a calcinha, ainda assim o absorvente é colocado por cima aqui, tá? O bretelle é essa espécie de macacão aqui, né? Então, a bermuda com esse suspensório aqui, tem vários modelos, né? Podem ser adquiridos, e muitas pessoas que praticam o ciclismo falam que, né, brincam até que compra-se a bermuda primeiro uma vez e depois opta-se pelo bretelle, porque ele escorrega menos, né, desce menos, então acaba sendo uma opção melhor para a grande maioria, pelo menos o que a maioria diz, né, uma opção melhor do que a bermuda. Aí as sapatilhas, tem a sapatilha comum e tem a que é para questão do ciclista pedalar clipado, né? Preso aqui ao pedal, e aí muda um pouquinho, então ela vem com uma sobressalência aqui para que seja clipado no pedal. E aí tem a vantagem e a desvantagem, vamos dizer assim, de andar clipado, né? A vantagem é desempenho, é você melhorar na questão até mesmo de velocidade, porque o seu pé não vai escorregar, então o seu movimento vai ser todo coordenado justamente para aumentar a eficiência do movimento, né? Só que quem usa o clipe, né, a sapatilha clipada, no primeiro dia é o dia que mais sofre, por questão de adaptação, né? Então aí é onde ocorre algumas quedas e tal, porque tem um movimento que você faz com o calcanhar e com o pé para você liberar, né, soltar o movimento lateral aqui que você solta o clipe para você poder apoiar o pé quando você para com a bicicleta. E aí, às vezes você esquece que está clipado, para, não consegue soltar o pé e acaba caindo por esse descuido, né? Luvas também para a questão da proteção, tá? Também são importantes, evitar bolhas e também na hora da queda para parar, né? E evitar lesionar essa área, porque normalmente uma questão de proteção, né? Você cair e levar a mão para tentar parar a sua queda. Pensando lá naquela parte de queimaduras do sol, proteção também, os manguitos, que seriam para membros superiores, e os pernitos, né? Para membros inferiores. Muito importante a questão da sinalização, né? Você sinalizar, avisar tanto os ciclistas que estão com você, quanto os motoristas, né, que estão ali dividindo a via com você, tudo aquilo que você vai fazer. Então, você vai virar à esquerda, sinalizar que vai virar à esquerda, virar à direita, parar, diminuir a velocidade, ou que você vai seguir em frente. Vou indicar duas fontes aqui que eu gosto bastante, achei muito interessante. Primeiro, esse canal Bike é Legal, da Renata Falzoni. E ela fez esse vídeo aqui, né? Não pedale na rua antes dessas dicas. Então, fica aqui a indicação para vocês. Assistam esse vídeo. Ele fala muito dessa parte de sinalização, como você se posicionar, como você, em que local da faixa, por exemplo, de rolagem que você tem que estar, né? Você ciclista. Então, se você não conhece ainda não viu, vai lá e assiste esse vídeo que vai te ajudar bastante. Também tem o site Bike Anjo, para você que ainda não pedala ou já pedala, para ter dicas para pedalar melhor e também muitas vezes formar grupos, né? Ter uma pessoa mais experiente ali que possa te ajudar, principalmente para você que está começando. São voluntários aí nesse caso, né? A sinalização de segurança pensando no quesito iluminação. Então, na parte posterior da bike, né, a parte de trás, a luz vermelha.
muitas vezes até piscante, tá? E na frente para iluminação a luz branca, ok? A parte de segurança no trânsito, né? Então, que começa lá, né, no ensino infantil, fundamental, mas que muitas vezes trabalha com crianças ali do primeiro ano, segundo ano, mas poderia também ser trabalhado, por exemplo, com os adolescentes que estão mais próximos de tirar a sua habilitação, ou de algumas outras maneiras para também chegar nos adultos, né, as pessoas que já são habilitadas, para tentar melhorar essa parte de convivência no trânsito e educação no trânsito, né, o respeito, que o ciclista e o pedestre têm prioridade em relação a motos, em relação a carros, caminhões, né? Mas infelizmente muitas pessoas acabam não respeitando, tá? Então fica a dica aqui também para a gente melhorar isso, né, enquanto sociedade. Vou trazer aqui para vocês uma situação importante que pode ajudar muito para muitas daquelas lesões por sobrecarga, supertreinamento, overuse, que são as lesões não traumáticas que a gente viu. Então, o posicionamento do selim, né, do banco, a angulação do seu joelho, a angulação da sua coluna, do punho, todas essas questões elas podem favorecer muito ao aparecimento das lesões. E antes de eu dar o play aqui no vídeo, eu queria agradecer a colaboração, né, nesse vídeo, tanto a Live Físio, que é uma clínica de fisioterapia aqui da cidade de Jundiaí, que, né, tem 2 colegas trabalhando lá, tanto o Lucas aqui, Shenak, né, que vai falar para a gente sobre o Bike Fit. Ele é um bike fitter, ele é fisioterapeuta especializado em biomecânica, aplicado ao movimento, né? Bike fitter também. Então, aqui também está o Instagram dele para que vocês possam acompanhar, seguir, né, ver um pouco desse trabalho dele. E além disso, ele pratica o ciclismo, inclusive participa de competições. Então, é uma pessoa que está inserida na área, né, que trabalha com isso, trabalha com ciclistas, tá? E fala um pouquinho, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho desse trabalho, então fica o meu agradecimento à clínica, né, propriedade aí de um colega que é o Manuel Vieira. Sigam aqui então também no Instagram Live Físio, o Lucas, que vai colaborar aqui. Então, vamos lá para o vídeo, vamos ver o que ele tem para falar para a gente sobre o Bike Fit. A gente começa com a entrevista com o atleta para entender o que ele faz, o que ele procura. Ítalo, você tem algum histórico de lesão? Sente algum desconforto durante o pedal, alguma coisa? Sim, quando eu troquei a bicicleta, eu comecei a sentir muita dor nas costas. Eu não sei se eu preciso estar ajustando alguma coisa, mas eu queria ficar mais confortável em cima da bike. Depois a gente começa tirando as medidas do atleta. Essas medidas são importantes porque o ideal é que a bike se ajuste ao corpo do ciclista, não ao contrário. É algo individualizado para o corpo de cada atleta. Então as medidas são muito importantes para que isso seja ajustado de forma exata. O software ele me dá as medidas base. Em cima dessas medidas eu faço os ajustes na bike. Aí eu vou, através desse software, corrigir ângulo, ver se está tudo na medida certinho, entendeu? Eu coloquei esses dispositivos e a hora que eu ligo a câmera para fazer a filmagem, eles refletem para me dar a referência. Na hora de eu fazer a análise, para identificar se está tendo alguma compensação durante o movimento, se os ângulos foram respeitados, se na hora dele fazer força não está tendo algum movimento que está desviando do padrão. No Ítalo a gente vê uma coisa que é bem comum: o ciclista chega até a avaliação e ele já anda tem um tempo. Então é normal que ele crie alguns vícios posturais, e por mais que a gente às vezes faça só o ajuste e entregue a bike pronta para o atleta, é necessário um feedback postural para que ele se posicione de uma forma melhor, para que ele faça o melhor uso da bike com esses ajustes. A avaliação me indicou que meu selim estava muito alto, então por isso eu estava forçando muito minha lombar. O manete eu estava tendo muito formigamento, então nós fizemos os ajustes, colocamos ele um pouco mais para fora, fez com que aliviasse a tensão do meu punho. Com a avaliação completa, como eu fiz com o Lucas, eu me sinto mais seguro em ficar em cima da bike. Eu sei que todos os ajustes foram feitos por um profissional que estudou realmente isso. Isso aí, então um agradecimento aí mais uma vez a eles, né? Tanto a Live Físio, né, a figura do Manuel,
quanto o Lucas, né? E também ao Ítalo, o ciclista, né, que participa do vídeo, para levar um pouquinho para vocês do que é esse trabalho do Bike Fit e de como ele pode ajudar, né? Lembrando, não é um trabalho tão caro, tá? Comparado aos equipamentos de segurança, equipamentos da bike. Tem a durabilidade até 1 ano, né, para fazer novamente esse Bike Fit. Então vale muito a pena buscar esse tipo de recurso para poder melhorar e justamente evitar, né, trabalhar com prevenção de lesão. Outra forma também de prevenir seriam os exercícios, né? Eu fortalecer, eu preparar. Então, além de eu me preocupar com o equipamento, eu vou me preocupar também com o meu corpo, né? Preparar o meu corpo para a exigência que ele vai ser submetido. Então, o fortalecimento, por exemplo, do core aqui, né? Musculatura abdominal, propriocepção, né? Trabalhar com musculação, exercícios funcionais, com resistência elástica, mas pensando principalmente em preparar esses músculos, né? O core é muito importante para serem, né, fortalecidos para eu poder ter um melhor desempenho aí na minha prática da atividade. Então, vamos para o tratamento. Essas lesões. Também de forma geral, né? Não vou especificar cada um, senão a gente ia fazer um vídeo muito longo, já está ficando longo esse daqui, mas a gente pode trabalhar com eletroterapia, então a gente tem o TENS, por exemplo, com questão de analgesia, né? Alívio da dor, e aí a gente já pode ir trabalhando o movimento enquanto está realizando o trabalho de analgesia, né? Nós temos o laser, por exemplo, também aí o ultrassom podem ajudar processo cicatricial, processo inflamatório, tá? A gente também tem aqui o dry needling, que é o agulhamento seco, com a utilização da eletroterapia também, para ajudar também no processo de analgesia, de retirada da dor. E a gente pode fazer a terapia combinada, que aqui, por exemplo, está associando um TENS a um ultrassom, tá? Então, existem aparelhos que fazem esse tipo de terapia combinada também. Técnicas manipulativas, então a gente tem o Mulligan, Maitland, né? Nós temos a quiropraxia, a osteopatia, são técnicas que podem ajudar a trabalhar com micromovimentos ali, devolver movimento para onde não está acontecendo e minimizar o aparecimento de lesões. Método de recovery, né? Então, recuperação da musculatura pós-atividade, principalmente, em alguns momentos até preparando para a atividade, né? Pensando, por exemplo, no caso da massagem desportiva, a gente pode fazer pré-evento, intra-evento ou até mesmo, né, e a mais utilizada pós-evento. Então, a gente tem aqui o rolo de liberação miofascial, nós temos as botas pneumáticas, trabalhando bombeamento, né, do líquido pós-atividade aqui. A crioimersão também ajuda no processo de recuperação muscular. A pistola aqui de liberação miofascial ou a massagem desportiva. São formas, né, de recuperar essa musculatura para elas serem exigidas novamente, né, no dia seguinte, no treinamento, 2 dias depois. Então vale muito a pena, se você não conhece, conhecer esse trabalho de recovery que tem boas evidências científicas. Pensando lá naquela parte podológica que a gente falou, a gente também tem o trabalho da podologia, ajudando a podologia esportiva, né? Então lembra lá micoses, unha encravadas, calosidades, são coisas que a podologia pode trabalhar. Fisioterapia, né, também ajuda. Acupuntura, por exemplo, auriculoterapia, reflexo, pode ser utilizado em atletas também. Nós temos aí a questão médica, tanto parte medicamentosa, questões cirúrgicas, dependendo da situação que ocorrer. E aí, todos aqueles exercícios que eu comentei com vocês lá atrás, eles também podem entrar como tratamento dessas lesões, não só como prevenção. Alguns artigos aqui que eu me baseei para preparar esse material para vocês, não são todos, mas tem alguns aqui. Então, ficam as dicas para a leitura, né, desses artigos. Vou deixar aqui para, né, que vocês possam ver um pouquinho. Qualquer coisa é só pausar aí o vídeo e dar uma olhada no artigo lá. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês, né? Ciclismo não é apenas um esporte, é dedicação, liberdade e muita paixão. Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um de seus planos.
Então, muitas vezes o ciclista ali, ele começa, se enturma, começa com treinos mais curtos, vai se apaixonando pela modalidade, vai intensificando mais esse treinamento, vai aumentando as distâncias, aumentando essa velocidade, o seu desempenho. Por isso que muitas vezes, né, tá dizendo ali que a sua meta, que é praticar ou participar de uma prova ou conseguir cumprir uma distância maior, no início ela é um obstáculo, mas depois é só uma etapa, né? E o ciclismo ele acaba virando um estilo de vida. O cara ele muda a vida dele, né? Alimentação, rotina, né, por conta do esporte. Então, às vezes ele tem na sala dele lá pendurado, né, um local para guardar a bicicleta, tem aquele apoio para o carro, para transporte, para quando ele for viajar ele levar a bike dele para poder praticar a atividade que ele gosta. Então, né, para quem chegou até aqui, o meu muito obrigado por ter acompanhado essa aula aqui, né, sobre as lesões do ciclismo. Se para você foi legal, né, se você gostou do material, eu peço muito que você dê o joinha aí, né, dê o gostei, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que podem ser ajudadas através desse material, então que pedalam ou que pretendem aí pedalar, né? Porque o melhor é a gente começar da forma correta, né? Justamente para minimizar lesões, para a gente poder, né, ter aí uma boa prática de atividade física e perdurar bastante dentro da modalidade sem ter que operar, sem ter que ficar um tempo afastado por conta de estar fazendo as coisas de forma incorreta, né? Então, tendo a informação, vale a pena a gente correr atrás e fazer da melhor forma. A minha gratidão a todos que estão acompanhando o vídeo, né? E meu muito obrigado. Até a próxima aula. Falou, galera. Tudo de bom para vocês.